Tarifa zero para o transporte público. Quais os mitos e as verdades a respeito desta proposta? O Jornal do Engenheiro conversou com Lúcio Gregori, que nos idos dos anos 90 fez esta proposta quando estava na Secretaria Municipal de Transportes do governo Luiz Erundina. E também, veja mais, a condição feminina em 3 aspectos fundamentais: saúde, trabalho e política. Veja agora a sessão No Ponto. Eu gostaria de falar com vocês sobre os serviços do CS, os benefícios que nós temos aqui no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Nós temos benefícios com plano de saúde, nós temos benefícios com bolsas de emprego, oportunidade de trabalho, nós temos benefícios muito importantes para nós todos engenheiros. Agora nós temos um benefício do CESP-Prev, que é previdência privada. Nós temos a oportunidade de ser o primeiro instituidor a montar esse programa no país. Ele é administrado pelo Banco do Brasil, ele tem uma carteira em que você tem uma caixinha sua, própria caixinha, que você pode ter o seu dinheiro lá colocado no Banco do Brasil, rendendo e tendo a possibilidade de você ter uma aposentadoria complementar. Esse CESP-Prev traduz aí um anseio nosso, de nós todos engenheiros, de muito tempo. E nós conseguimos, através de uma discussão bastante ampla, através de buscar a oportunidade, buscar um parceiro que é o Banco do Brasil e que pode garantir essa questão. Hoje o CESP-Prev é feito da forma que você entende bem rapidamente. Por exemplo, o seu dinheiro é colocado dentro do CESP-Prev, mas dentro do Banco do Brasil. Não tem nenhuma vinculação financeira com qualquer entidade, nem com o próprio sindicato. O sindicato simplesmente é o administrador, é aquele que fica olhando, acompanhando e corrigindo. Nós somos um instituidor. A quem detém esse dinheiro é seu, está numa caixinha no Banco do Brasil, aonde o rendimento é maior. Nós pagamos, nós não temos que pagar a administração, então a administração, essa taxa grande de administração, não é cabida porque nós não temos essa cobrança aqui. Então nós temos somente a parte do Banco do Brasil e que isso traz um rendimento muito oportuno a todos nós engenheiros e os seus dependentes e agregados. Há pouco tempo, dentro de um jornal de grande circulação nacional, foi dito pelo especialista, pelo cientista que fala dessa área, citando os sindicatos de engenheiros como um exemplo de investimento nessa questão de aposentadoria suplementar, complementar. Isso é importante para nós todos. Nós temos que hoje pensarmos para frente. Então a ideia de nós programarmos uma aposentadoria em que nós possamos estar colocando dinheiro e retirando a hora que quisermos e sabendo qual será o rendimento depois de tantos anos, é extremamente importante a todos nós engenheiros, associados, todos nós dependentes dos engenheiros que são associados, agregados e assim por diante. Muito obrigado. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, vamos falar sobre um tema polêmico. Imagine se você não pagasse para se deslocar no transporte público. Pagando tá ruim? E não pagando? Solução ou mais problema? É um tema bastante polêmico, mas que não é de hoje não, viu? Ele ressuscitou. Nos idos dos anos 90, gestão da prefeita Luiz Erundina, um secretário de transportes causou furor ao propor a tal da tarifa zero. Sabe quem está conosco aqui? O próprio Lúcio Gregori. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer estar aqui com você, Fábio. Perfeito. Lúcio, vamos primeiro então falar o que vem a ser a tarifa zero que você propôs no governo da Luiz Erundina e causou aí um rebuliço. E o Facebook lá não tinha na época para saber o que a rua queria. Conta para nós como é que foi o início dessa história. Olha, eu havia sido, antes de secretário de Transporte, eu havia sido secretário de Serviços e Obras,
que é o cidadão que cuida, eu chamo jocosamente, dos destinos finais em geral de São Paulo. Ele faz a coleta de lixo, o destino final do lixo e à época o serviço funerário também, que era uma autarquia de responsabilidade do serviço. Muito bem, claro. E aí, quando eu viro secretário de Transportes, até com um raciocínio bem de engenheiro, de eficiência, sabe? Aliás, sua formação pela Poli. Pois é. Então, o que eu pensei? Eu falei, puxa vida, a coleta de lixo é pago indiretamente, né? Não vai o lixeiro lá na porta, pesa lixo, paga, tem troco, paga com cartão, nada disso, né? Vamos um pouquinho mais longe. A iluminação pública. Seria insano a gente imaginar, né, uma iluminação pública tarifada, né? Você passa do poste. Não é? É até engraçado isso. A saúde pública, a segurança pública, a educação pública, tudo isso não é pago no ato de sua utilização. Nós não fomos insanos. Como bons profissionais, inclusive de engenharia, de raciocínio, a gente sabe que a tarifa represa a demanda. Isso é um dado importante. Logo, se eu fizer o transporte de acesso livre, vai haver um crescimento da demanda, que é, aliás, o que se quer. Incluir pessoas no transporte público. Migrando uma parte do transporte individual motorizado, descongestionando a cidade, diminuindo os custos marginais dos congestionamentos em saúde, etc., poluição, e, ao mesmo tempo, trazendo gente que hoje não pode acessar a cidade porque não tem dinheiro para pagar o transporte. Então, nós fizemos um cálculo à época, fazendo algumas hipóteses, e a frota de ônibus de São Paulo era de 8 mil e ela tinha que ser ampliada para 12.500 ônibus, para atender essa demanda gigantesca que iria aparecer. Era um cálculo aproximado, porque a gente não tinha, e isso ia ter que ser ajustado à medida que o sistema operasse. Agora, pergunta, como é que a gente vai introduzir uma gratuidade nova? Não tem também mistério nenhum. Chama-se alterar a capacidade de arrecadação da prefeitura. Como é que aumenta a arrecadação da prefeitura? Mudando impostos. Aí vem a discussão complicada. Você sabe que no Brasil, quem ganha até 2 salários mínimos paga 50% do que ganha sob forma de imposto. E quem ganha mais de 20 a 30 salários mínimos paga 26%. E o aplicador a juros, né, paga 15% de imposto sobre o lucro. Percebeu? Então, juntando tudo isso, o que a gente imaginou? Vamos fazer uma reforma tributária na prefeitura. Que reforma? A reforma tinha um princípio muito claro: paga mais quem tem mais, paga menos quem tem menos, não paga quem não tem. E isso sobre qual imposto? À época, isso não quer dizer que seja sempre assim, é bom ressaltar. Era o IPTU, que era o principal imposto de São Paulo. O IPTU, inclusive, é um imposto sobre propriedade, portanto, ele, por natureza, tende a ser progressivo. Fizemos uma reforma tributária, uma proposta incrivelmente bem bolada. Eu tenho dados aqui assustadores da época, mas, na verdade, era vários conglomerados, sedes de banco, prédios de luxo, edificações de luxo, tinha um aumento forte. 34% dos imóveis até 60 metros quadrados isentos. Tá? E entre essa faixa e os de luxo, uma progressividade muito suave, de modo que, se você fizesse a conta, aquilo que o sujeito ia pagar a mais de IPTU, somado com o que ele já pagava, era muito menos do que ele gastava em transporte coletivo. Portanto, ele ia ter lucro, na verdade, tá certo? O que aconteceu com essa reforma tributária? Nós incluímos na proposta orçamentária de 1991. E o que acontece em dezembro de 90? Uma pesquisa feita pelo Instituto Toledo Associados, que existe até hoje. Isso está acessível via internet, você pode ir nessa pesquisa. O que ela mostrou? 76% da população de São Paulo era a favor da reforma tributária proposta. Ou seja, não era impopular. Nem um pouco. Nem um pouco. Portanto, faltou o quê? Sensibilidade. Da Câmara. Da Câmara. E, obviamente, dos formadores de opinião que ficavam dizendo as coisas que depois a gente pode comentar. Porque algumas eu ouço até hoje. Então, a Câmara, por que não votou essa reforma tributária? Eu tenho a seguinte hipótese. Né? Não é porque era impopular, porque a Câmara soube dessa pesquisa também. Primeiro que ela devia ter uma pressão gigantesca daqueles setores fortes economicamente que não iam querer pagar o imposto. As mesmas forças que fazem os mais ricos pagarem menos impostos. Exatamente. As mesmas forças. Exatamente. Então,
Isso, e mais uma outra coisa, havia também um aspecto político, era uma Câmara totalmente de oposição à Erundina. Então vamos imaginar o seguinte cenário, a Câmara aprovava, se estabelecia a tarifa zero, e em julho de 1991, que era o prazo previsto, São Paulo teria 12.500 ônibus, à época, com serviço gratuito. O que acontecia com a Erundina? Virava a rainha da cocada preta, é isso que eu brinco. E a Câmara, obviamente, não queria botar essa azeitona na empada, né? Então, havia esses dois aspectos, seguramente. Razão pela qual não aprovaram essa reforma tributária, que era, sim, aprovada pela maioria esmagadora da população de São Paulo. Em 2005 surge um movimento pelo passe livre, para que a tarifa zero fosse, de fato, efetivada no transporte público. Lúcio Gregório acompanhou o início dessa história e no próximo bloco vai contar para nós o que viu, ouviu e fez neste movimento. O Jornal do Engenheiro volta daqui a pouquinho. A reportagem da semana fala sobre a condição feminina em 3 aspectos fundamentais: saúde, trabalho e política. Estamos de volta no Jornal do Engenheiro e a entrevista dessa edição debate a tarifa zero e sua viabilidade. Estamos conversando com o Lúcio Gregório, que é engenheiro e foi secretário de Transportes do governo do Luiz Erundina, que foi quando ele propôs que os serviços de transporte público fosse pago indiretamente, por isso tarifa zero, tal como é a sua coleta de lixo, tal como é a iluminação pública, tal como é tantos outros serviços, a própria saúde. Lúcio, vamos falar um pouquinho, porque é um movimento extremamente interessante e que mobilizou as ruas recentemente, que é o movimento do passe livre, você o conheceu lá no seu início, né? E quando dá o aumento da passagem, costumeiro aumento, né? Porque sempre que se aumentava a passagem, todo mundo ficava desanimado, mas não acontecia nada, a passagem aumentava. Mas o movimento do passe livre organizou, né, mobilizações, e essas mobilizações cresceram até além dos 20 centavos, né? Já não era mais esta questão, ela foi para questões como respeito que o cidadão precisa, melhor serviço público, seja ele pago na hora do uso ou não. Enfim, conta um pouquinho da gênese desse movimento e como você avalia essa grande mobilização que ganhou as ruas. Olha, o movimento Passe Livre, ele foi criado, ele já existia. Houve em 2005 no Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Foi aí que se cria o MPL. Mas ele já existia não organizadamente, aliás, organizadamente do jeito que eles são, né? Que não são organizações verticais, nada disso. Ele já existia a partir da chamada Revolta do Busão, na Bahia, não sei se foi 2003 ou 2004, que houve uma explosão também a partir de um aumento de tarifa. Então, com isso se criou esse ajuntamento inicial de jovens e no Fórum Social Mundial de 2005 eles fundam o Movimento Passe Livre com essas características. Não tem chefe, não tem liderança, não tem comando, não tem nada disso. É assembleia. Assembleia e decisões por consenso, tá certo? O que demora às vezes dá dificuldades, mas é assim que funciona, né? E eles, em 2005, criaram, e o centro do movimento Passe Livre inicial era Passe Livre Estudantil. Em 2005, eu recebo um telefonema na minha casa, eu moro em Jundiaí, não moro mais em São Paulo, né? Eu sempre brinco que foi a melhor contribuição que eu podia dar para o trânsito de São Paulo, era ir embora daqui. Então, depois da tarifa zero. Então, eu recebo um telefonema, um jovem, André Takahashi, o nome dele, disse: olha, o senhor foi secretário, eu acho que viu
pesquisa de internet, justamente, e a gente tem um movimento parceiro, a gente gostaria de ouvir o que foi esse negócio de tarifa zero da sua época. Eu fui no Sindicato de Jornalistas aqui em São Paulo no dia 15 de outubro de 2005. Era um debate, eu fui lá e disse, olha, inclusive fui contrário ao passe livre estudantil. Eu disse, olha, o passe livre estudantil, na realidade, é uma segmentação que vai fazendo com que a população fique antipática a essas coisas. Por que é gratuito para esse, por que não é para aquele, entendeu? E, no fundo, frequentemente, acaba sendo, quando não existe verbo específico, é o pagante que acaba pagando a gratuidade do outro. Então, ele fica com raiva da gratuidade. Bom, discuti isso, expliquei o tarifa zero, etc. Daí para frente, eles adotaram a ideia do que eles chamavam de passe livre universal, em função do nome, que no fim acabou prevalecendo o nome tarifa zero, que eu acho que é um nome muito forte. Daí para frente, são 8 anos que eu andei conversando com os jovens do MPL em vários cantos do Brasil, falando, explicando, debatendo, né, explicando como é que não é. Eles são extremamente preparados, estão estudiosos, são seríssimos sobre esse aspecto, né? E tem um blog, o site tarifazero.org, feito por um deles, que é jornalista hoje, que é uma preciosidade de informações. Ele tem um sistema, ele fica sabendo tudo o que acontece a respeito do assunto no mundo, no Brasil, etc. Então, é essa forma que eu tenho esse convívio com esses jovens que estão dando uma aula de política, de forma de discutir, de forma de mobilizar. E também o seguinte, não foi da noite para o dia. Isso que nós assistimos ultimamente, mas foi dia 6 de junho, é o resultado de um trabalho de formiguinha que eles fazem há anos. Resultado de um processo, né? Enorme, intenso, né? Longo. E eles são muito bem-humorados, isso é uma coisa muito importante. Perfeito. O MPL parando as ruas para o Brasil avançar, né? Agora, uma questão de fundo, Lúcio, é o seguinte: a concessão, o modelo de concessão do transporte público precisa ser revisto? Como é atualmente e como seria o ideal? Totalmente. Isso é uma das coisas que agora tem que falar como engenheiro mesmo, até deixando de lado qualquer outra consideração. Eu fiquei espantado outro dia quando leio o edital de concorrência de São Paulo dizendo o seguinte: vai ficar aberta a concorrência pública que será julgada pelo menor preço do custo por passageiro. É insano você remunerar serviço de transporte coletivo por passageiro. E é fácil de você entender. Como é que você dimensiona o serviço? Você tem as várias linhas de ônibus que a população deve ser ouvida, que os especialistas da prefeitura fazem. Então, a linha tal, então, formam um monte de linha de ônibus. Quantos passageiros essas linhas vão transportar? Eles têm o cálculo, né? Qual é a frequência, qual é a lotação permitida, blá, blá. Com isto, você vai dizer, então, para operar esse sistema, precisa da frota XYZ, a frota. Né? Uma vez paga a frota, os seus custos operados, OPEX, e o seu CAPEX, o custo de capital para investir e remunerar o capital investido, eu pergunto, qual é o custo marginal de um passageiro quando ele entra no ônibus? É zero, porque ele já foi considerado no custo operacional assim calculado. Então não tem nada a ver custo por passageiro. O que você tem que fazer é contratar a frota, pagar o custo operacional mais o CAPEX da frota, ponto. Daí para adiante você vai operar na linha que você bem entender, claro que já foi previamente. De quando em quando, se houver uma alteração radical da rede, você recalcula CAPEX e OPEX, paga para o empresário e fala para o empresário, muito obrigado, daqui para adiante você não tem mais nada a ver com o assunto, quanto eu vou cobrar, quanto eu não vou cobrar, quantos passageiros entra no teu ônibus, não entra, acabou. Imagem, uma roda gigante, né? O que é o sistema de transporte por ônibus, eu estou falando? É uma roda gigante, está girando o dia inteiro, aquele montão de ônibus andando na cidade. Essa roda gigante já teve todos os seus custos pagos, todos. Eu pergunto, qual é o custo marginal de um cidadão que senta na cadeirinha da roda gigante? É zero. Ele já foi considerado no custo da oferta de lugares que ele tem que ter, tá certo? Então, para meu espanto, leio que a concorrência de São Paulo
faz por remuneração para o passageiro. Isso o que significa? É um convite para o empresário, primeiro, interferir nas linhas, porque tem linha mais rentável, linha menos rentável, todo mundo sabe disso. O IPK, o famoso índice passageiro por quilômetro. Ele faz o empresário tentar, de todos os modos, botar o menor número de ônibus possível para ter mais passageiro. Dentro do mais mesmo rentável. ônibus. Tá certo? É importante dizer o seguinte, Fábio, e isso talvez pudesse a gente conversar num próximo momento, é que em 1991 nós implantamos em 92 nós implantamos em São Paulo o sistema por frota. Chamava-se, infelizmente, um nome infeliz, mas municipalização. Nós fretávamos os ônibus do empresário. Então veja, você inverte a lógica. No sistema por concessão, remunerado por passageiro, como está agora a concorrência de São Paulo, né, você faz o empresário, quanto menos ônibus, mais cheio, mais rentável. No sistema de fretamento é o inverso. Quanto mais ônibus ele alugar para a prefeitura, melhor. Caramba, eu fico espantado de ver tanta gente falando sobre esse assunto e não se pega o foco da questão, no caso do serviço por transporte sob pneus. Olha, você ouviu aí Lúcio Gregori, engenheiro e que também foi secretário de Transportes do governo Luiz Erundina, quando na ocasião foi proposta a tarifa zero. Lúcio, foi uma honra recebê-lo aqui, uma verdadeira aula para os nossos telespectadores. Queria deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Olha, eu queria dizer ao prezado telespectador aqui do sindicato, primeiro que eu estou extremamente feliz de poder falar, como o Fábio muito bem diz, a minha casa. Né? A minha casa é o Sindicato dos Engenheiros, já que engenheiro. Em segundo lugar, por ter a oportunidade de falar desse assunto que eu acho, ele é muito mais do que a simples discussão menor da gratuidade, com essas bobagens todas que se fala se é bom, se é ruim pago, ou pior sem pagar, essas coisas todas que vocês puderam talvez perceber o quanto não tem nada de real essa discussão. Mas ela abre uma discussão, e aliás está se comprovando isso. A tarifa zero abriu uma discussão gigantesca nacional sobre a questão dos serviços públicos e como eles têm que ser pagos mediante tributos que onerem aqueles que têm mais e desonerem aqueles que não têm para pagar impostos. É isso aí que eu acho que a tarifa zero tem esse mérito adicional. Muito obrigado, viu, Fábio? Obrigado, Lúcio. E os veículos dos engenheiros organizados estão atentos a estes debates, estão atentos à voz da rua. E se você acessar o site da fne.org.br, a nossa federação, você vai poder acessar a versão mais recente do jornal Engenheiro. E lá tem uma entrevista com um dos integrantes do movimento do Passe Livre, até para você se atualizar mais a respeito deste assunto. Informação para gerar decisão. O Jornal do Engenheiro, nesta edição, não termina aqui. Fique conosco. Dia 12 de julho, o coletivo de mulheres da CNTU realizou seu primeiro encontro. E o tema foi a condição feminina em 3 aspectos fundamentais: saúde, trabalho e política. Hoje, por exemplo, ainda é acanhado o número de mulheres no Congresso, no Senado, e mesmo assim à frente de sindicatos. Então, eu acho que isso é muito importante, não é? Então, quanto mais mulher aparecer para colaborar, não é? E a gente puder conscientizar, é ótimo, né? O lançamento do coletivo ocorreu em 8 de março deste ano, durante a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Participam do núcleo dirigentes da Confederação e dos sindicatos filiados, além de lideranças do movimento feminista.
Tradicionalmente, né, nós conhecemos que a problemática da mulher ela é uma problemática geral, de todas as mulheres que existem, né? Elas são discriminadas, elas têm menores salários, elas têm uma série de dificuldades, inclusive na questão da saúde, né? Elas são diferenciadas. Então tem que ter um tratamento diferenciado para essas mulheres. E no caso das mulheres universitárias, que têm um nível de escolaridade elevado e é tratada de forma diferenciada do homem também universitário. Então, essa questão do coletivo de mulheres é para tratar dessas diferenças, para que a gente possa ter igualdade de oportunidade, igualdade no trabalho, igualdade na forma de viver. Junto com os homens, nós vamos construir, com certeza, e dentro da Centro também. Ficou marcado para 14 de março de 2014 um grande encontro de profissionais mulheres de formação universitária, no qual estas questões serão tratadas amplamente. Até lá, devem ocorrer diversas reuniões preparatórias. O mundo hoje é globalizado, então a gente precisa acompanhar tudo que está acontecendo. Para isso a gente precisa participar. Participando, precisa um meio que a gente participa, a nossa representatividade, reconhecer a questão de gênero, a questão da mulher dentro dessa sociedade. E é só juntos que a gente consegue mudar alguma coisa, transformar para uma sociedade melhor. Entre os temas que ganharam força na reunião inaugural do Coletivo de Mulheres da CNTU estiveram a luta por igualdade de remuneração no mercado de trabalho, a maior participação política da mulher nas entidades representativas e também a busca maior pela igualdade racial. Você acha que hoje em dia, homem e mulher no mercado de trabalho têm as condições igualitárias ou não? Não. Por quê? Porque o Brasil ele é preconceituoso nesse sentido da mulher com o homem. Isso não supera. Passa tempo, reivindica, mas não passa. Não resolve isso. São tratados iguais, agora sim. Melhorou então? Melhorou. Hoje a capacidade de cada um tem se mostrado e o mercado de trabalho está aberto a tudo isso. Hoje não mais é visto como independente de sexo, vem pela capacidade. O machismo ainda existe, predomina, isso é fato. As pessoas podem não querer, às vezes, falar sobre o assunto, querer não ser uma coisa nivelada, mas isso existe. A próxima reunião do Coletivo de Mulheres da CNTU já tem data. Será 20 de setembro, às 15 horas, na sede do CESP, em São Paulo. Este conselho, com certeza, ele vai ser o start de grandes situações a favor do universo feminino, criação de políticas públicas, efetivação de segmentos reais e que, de fato, a gente precisava. E o Conselho chamou a discussão segmentos distintos, isso é muito importante. A pluralidade do que se trata aqui só vai acrescentar para as questões de gênero. Então, nós podemos ver a importância que o grupo de mulheres passa a ter dentro do Sindicato dos Engenheiros em sua atuação. Para saber mais sobre a mobilização feminina em prol de uma sociedade mais igualitária, acesse o nosso portal na internet.